Salve, salve, meus amigos. O meu nome é Wilton Mendes. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre um tema muito relevante, está muito em voga, que é a reencarnação. Tema esse bastante difundido em toda a cultura, nesse glorioso ou nesta gloriosa orbe chamada Terra. E aí eu escrevi um pequeno texto para a gente conversar um pouco sobre isso. É apenas uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês acerca desse tema. Reencarnação. Mas antes, uma pergunta. De onde veio essa sabedoria da reencarnação? De onde veio? Qual cultura? Se apenas essa base, só existe uma única cultura que fala sobre reencarnação? De fato, é uma pergunta muito difícil de responder. Mas em muitas culturas tem suas raízes, seu conhecimento sobre esse tema, sobre essa curiosidade. Nas escrituras sagradas, perguntam ao Eu Sou se ele é de fato Elias reencarnado. E o Eu Sou apenas responde, dizendo que não se trata de Elias, mas que Elias esteve entre vós, porém vós não percebestes, ou seja, não conseguiram enxergá-lo. Está em Mateus capítulo 17, versículo 11 ao 13. É curioso, não é? A própria cultura judaica, perguntando ao avatar Eu Sou, que muitos conhecem como Jesus Cristo, Yeshua, dentre outros nomes, se de fato ali era o profeta Elias reencarnado, aquele que lutou contra os profetas de Baal, né, e seus sacerdotes, até mesmo contra o próprio. Porém, essa curiosidade ela vai além do judaísmo, pois na sabedoria do hinduísmo eles afirmam que a reencarnação existe e usam sobre o conceito do karma e dharma para explicar o motivo de retornar à matéria para novas experiências. Como, por exemplo, imagine que você foi uma pessoa muito ruim em determinada vida. Você ceifou vidas, você matou muitos animais, foi muito ruim para a natureza. Você, logicamente, retornaria para a próxima existência com um débito a ser pago por todo o mal que você fez. Isso na cultura do hinduísmo, que, por incrível que pareça, é muito semelhante a um conhecimento proveniente do espiritismo. Na cultura egípcia, também nos incas, astecas e os maias, onde sua sabedoria é bem similar, eles também acreditavam na vida após a vida. Vida após a vida. Bem como também acreditavam no retorno ao corpo, porém somente se esse corpo fosse preservado. A etimologia, por exemplo, da palavra reencarnação, né? Ela vem do latim, que é reincarnatio, que significa retornar à carne. Retornemos no período agora, entrando um pouquinho nessa parte da decodificação do Livro dos Espíritos, né, por Allan Kardec, na questão 166, que fala justamente sobre essa curiosidade que é a reencarnação. A pergunta é a seguinte: a reencarnação, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aí a resposta do Espírito foi: sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja,
Nessa questão 166 do Livro dos Espíritos, fala-se justamente de que aquele que ainda não alcançou o nível mais elevado do seu despertar espiritual, ele de fato irá retornar à matéria mais uma vez para que dê prosseguimento em uma nova existência às experiências na matéria. E isso, sem dúvida nenhuma, é fantástico. Inúmeras culturas ao redor desse globo escrevendo sobre esse mesmo tema, que é um tema, sem a menor sombra de dúvida, muito relevante. E, de fato, quando a gente consegue acreditar que o sentido da reencarnação é algo inerente à criatura humana, a gente passa a não temer mais o fenômeno natural da morte. Porque a gente entende, conforme essa imagem que vocês estão vendo aí, né? A criatura humana, ela vem a findar-se, né, a matéria, porque a única coisa que vem a sucumbir é a matéria, e posteriormente, em uma nova oportunidade de vida, o nascituro, ele tem a oportunidade de nascer, crescer, reproduzir-se e, logicamente, vir a desencarnar. Lógico, né, com um bom exercício de suas obras, né, para que sempre você se mantenha na busca da evolução mais e mais presente. Então é isso, pessoal, um pouco sobre a reencarnação, um pouco falando das escrituras sagradas, um pouco falando da questão 66 do Livro dos Espíritos, nas culturas, né, tanto na cultura do Egito, na cultura também dos maias, incas e astecas, que acreditavam na vida após a vida. Entendeu? Apenas curiosidade que, de fato, fala-se um pouco sobre a reencarnação. E eu tenho uma pequena história para contar a vocês. Uma jovem na Índia, ela havia falecido de maneira precoce, porém, ela já era mãe nessa vida anterior. Ao retornar para a próxima existência, ela disse aos pais dela o seguinte: vocês não são meus pais, eu tenho um marido, eu tenho filhos e eles se chamam fulano, cicrano e beltrano. Esses pais, curiosos em relação a essa história que a filha deles estava contando, resolveram investigar. E de fato, toda a informação que essa jovem ela estava compartilhando, de fato era verdadeira, de fato era verdade. E aí resolveram chamar esses que eram os seus filhos de uma vida anterior, já bem mais velhos, né? Quando ela os viu, logo ela os reconheceu, chamando eles por apelidos que somente eles sabiam. Porém, eles tentaram enganá-la, fazendo determinadas perguntas, determinadas colocações, e ela não se permitiu ser enganada. E aí isso foi na Índia. É mais uma prova da existência, né, ou, logicamente, do fenômeno natural da reencarnação. Assim como existe o fenômeno natural da morte, do desencarne, né, que nos é inerente, existe agora também o fenômeno natural da reencarnação. Você retornar à matéria para dar continuidade à sua missão. Então é isso, meus nobres. É só uma pequena curiosidade sobre a reencarnação. Eu desejo a todos muita paz e que Deus nos abençoe.